Boa noite a todos, cumprimentando os homenageados dessa noite, convidados, autoridades e a todos já citados no protocolo, que nos acompanham também através da TVL. Professora Sueli Maria Vanzuita Petri, oficialmente hoje, a partir de hoje, cidadã blumenauense. Natural da localidade do VAR, no município de Indaial, Sueli Maria Vanzuita Petri nasceu em 28 de março de 49, filha do ferroviário José Guilherme Vanzuita e Madalena Cidral. Faz parte de uma família constituída por 6 irmãs. Em 54, a família mudou-se para a cidade de Gaspar, onde seu pai passou a ocupar o cargo de chefe de estação da Estrada de Ferro Santa Catarina, recém-inaugurada, para fazer o trecho ferroviário Blumenau-Itajaí. Com essa transferência familiar, toda a sua infância e juventude desenvolveu-se naquela cidade. Os estudos iniciais e o curso normal que credenciou para exercer o magistério foram realizados no Grupo Escolar Honório Miranda e Colégio Frei Godofredo, em Gaspar. Iniciou suas atividades profissionais no ano de 1969 em Blumenau, junto à filial da Corretora de Valores JC de Mesquita. Foi a partir desta data que se iniciou sua relação mais afetiva com a cidade de Blumenau. É casada com o professor Valdir Anselmo Petri, é mãe de Juliano Guilherme e avó do neto Guilherme Luiz. Sua nora chama-se Mara, que também é professora. Formada em História e mestre em História pela UFSC, especialista em Administração de Arquivos e Documentação também pela UFSC. Entre os anos de 87 a fevereiro de 2014, foi professora universitária da Universidade Regional de Blumenau, FURB, ministrando aulas no curso de História e Moda e Serviço Social. Apaixonada pelo que faz durante 46 anos de sua vida profissional, esteve atuando, entre outras atividades, no campo da educação, conduzido esta atividade como uma escolha de vida, como uma missão profissional, distribuídos em 3 turnos por muitos anos. Funcionária de carreira na Fundação Cultural de Blumenau, onde exerce o cargo de diretora do Patrimônio Histórico e Museológico. Nesse setor estão, sob sua responsabilidade e orientação, espaços de memória, tais como Arquivo Histórico, Museu da Família Colonial, Museu de Hábitos e Costumes, Museu de Arte, MAB, Mausoléu Dr. Blumenau, Centro de Memória da Escola Número 1 e Centro Cultural da Vila Itoupava. É diretora da revista Blumenau em Cadernos. A paixão pela história vem da infância, da curiosidade, dos desafios das suas leituras. Nasceu o gosto pela pesquisa documental, a qual evoluiu ao dedicar estudos sobre as sociedades dos atiradores, objeto de sua investigação documental durante a realização do seu curso de pós-graduação a nível de mestrado na década dos anos 70. Nesse meio tempo, foi convidada pela municipalidade a organizar o acervo do arquivo histórico da cidade. Com a pesquisa veio o envolvimento com diversas e muitas fontes documentais referente à história local e regional. Conhecendo mais profundamente a história da nossa gente em seus mais diferentes aspectos, envolveu-se no recolhimento de acervos doados pela comunidade e ao arquivo histórico da cidade. Seu conhecimento e entusiasmo a levaram a estimular a criação de arquivos em outras cidades do Vale do Itajaí, e desta forma as cidades de Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Timbó, Indaial, Birama, Dona Ema e Brusque tiveram sua participação com a formação de seus alunos universitários, que encontraram nesses espaços de memória o seu ambiente de trabalho em benefício dos pesquisadores e preservação da memória dessas cidades. São incontáveis os contatos, visitas e atendimentos no sentido de sensibilizar as pessoas para auxiliarem a acessar e proteger acervos particularmente institucionais relacionados ao cotidiano da cidade e da região. No entendimento da professora Sueli, era e é preciso preservar e manter viva essa história através dos acervos documentais, oportunizando aos pesquisadores e historiadores reescrever a história de todos aqueles que ajudaram e continuam a construir essa história que é de todos nós. E, acima de tudo, contribuir para a preservação e guarda de documentos que estão sujeitos à deterioração e à destruição. Como arquivista, especializou-se junto à UFSC. Esta atividade exige muita persistência, dedicação e paciência por tratar de um trabalho metódico e contínuo de organizar, reunir, ordenar o acervo para atender o pesquisador e, acima de tudo, preservar essa memória documental que é a matéria-prima do historiador. É autora de várias obras de pesquisa relacionadas à história local, é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, durante 2 anos ocupou o cargo de conselheira do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, é membro do Conselho de Políticas Públicas e Culturais. Em 2007, recebeu da Câmara Municipal a Comenda Municipal do Mérito Fritz Miller, e em 2005 recebeu do Conselho Municipal de Cultura a Comenda do Mérito Cultural. É autora de vários artigos e publicações, tais como Os Clubes de Cacetiro na região de Blumenau,
o Dicionário Político Catarinense, Estudos Sociais, Arquivo Histórico Professor José Ferreira da Silva, Museu da Família Colonial, a CIB Blumenau 90 anos de memória, Nosso Estado, uma contribuição para a história da FURB, Índice da Revista Blumenau em Cadernos, Centenário de Nascimento de José Ferreira da Silva, a fibra que tece a história, a contribuição da indústria têxtil nos 150 anos de Blumenau, enfim. Como falou o presidente desta casa, falar da professora Sueli Petri, através de um pequeno resumo de toda a sua formação, currículo, trabalho, não é fácil, ou tão simples assim. Para mim, é uma grande honra e com muita satisfação e alegria que, na noite de hoje, presto essa justa homenagem e reconhecimento através do Poder Legislativo de Blumenau. A alegria, professora Sueli, de rever, através de alguns dos seus convidados no plenário, pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Cultural, Dona Terezinha, Verena, Carlos, outros que pude ver na noite de hoje aqui, né, amigos da Biblioteca Pública. O tempo passou veloz como a nossa história, professora Sueli. História essa que você guarda, zela, cuida e ama com tanto carinho, não só em arquivos de papel ou digitalizados, mas em sua mente e, principalmente, em seu coração. E hoje, aqui nesta tribuna, tenho a oportunidade de reconhecer, em nome de toda a população da nossa querida Blumenau, e deste Poder Legislativo, o quanto você representa. Parabéns. Blumenau não seria a mesma sem a sua presença e o seu trabalho. À vontade, vereador Adriano. O vereador Adriano vai convidamos a professora para receber. Convidar o esposo, a família, os demais convidados, todos aqueles que a professora Sueli convidou para acompanhar na noite de hoje, nessa solenidade, para que venham aqui à frente também. Vereador Adriano, sugiro a Vossa Excelência que não convide todos os amigos dela, porque senão esse plenário vai todo levantar-se e dirigir-se para acompanhar a entrega. Os convidados especiais da professora hoje à noite. Obrigado. Parabéns, vereador Adriano, parabéns a todos. Obrigado, seu Valdir, obrigado aos familiares, obrigado muito especial aos amigos. E creio que a observação feita foi em respeito até à própria convivência, à própria história desta casa, que tem muito e deve muito, também deve muito à professora Sueli Petri, que hoje consegue colocar pelo menos um pouquinho mais para a nossa casa de reconhecimento nessa história e nessa historiadora, e por isso que nós chamamos a professora Sueli Petri sempre de professora Sueli Petri, sempre para todos nós que aprendemos a conhecê-la. E a partir de agora, convido-a a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Blumenau, senhor Vanderlei de Oliveira, vereador Adriano Pereira, responsável pela indicação do meu nome para receber essa honraria, senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, familiares, amigos, senhoras e senhores. É realmente muito grande a emoção deste momento. Quando vejo amigos, familiares, colegas de trabalho, prestigiando esse evento. Confesso que tive extrema dificuldade para iniciar essa fala.
É difícil. As palavras fogem e, ao mesmo tempo, vem um turbilhão de ideias que se sobrepõem, misturando-se com os sentimentos e a emoção. Esta é a maior homenagem que o município pode oferecer a uma pessoa e se reveste de um significado todo especial. Indagam-me, será que eu mereço? Esta cidade um dia representou para mim o meu Eldorado. Hoje, num sentimento de uma palavra, o que é Blumenau para mim? Eu diria que ela é o meu lugar, o meu espaço sagrado de realizações. Numa retrospectiva de vida blumenauense, recordo com gratidão de muitas pessoas que me estenderam a mão, que acreditaram e acreditam no meu potencial, me deram oportunidades de crescer e de me tornar uma cidadã blumenauense. Poderia nominá-las, porém cometeria o risco de omitir algumas. São pessoas dos mais diferentes segmentos da nossa cidade, desde as pessoas mais simples, modestas, às mais significativas, profissionais, prefeitos, empresários, professores, colegas da Universidade Regional de Blumenau, onde fui professora por muitos anos e que aqui me vejo agora lisonjeada com a presença do nosso magnífico reitor, como também os meus presidentes na Fundação Cultural de Blumenau, com quem eu tive e tenho o prazer de dividir nossas atividades, em que, nas minhas funções de diretoria, pudemos desenvolver muitos trabalhos com nossos colegas de trabalho, que muitos deles aqui estão presentes e me deixaram muito feliz, meus amigos e principalmente os meus familiares. Foram e são vocês que me inspiram, que me inspiraram, como ser uma blumenauense, de verdade. Esta Blumenau que acolhe aqueles que aqui chegam com a esperança de contribuir e construir as suas vidas. Chegam com a mesma expectativa que tiveram aqueles imigrantes lá no século XIX, que aqui vieram para construir as suas vidas. E todos a eles vieram e se somaram, posteriormente, outras pessoas e construíram essa nossa bela Blumenau. Blumenau é uma cidade que acolhe, que dá às pessoas condições para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. É uma cidade onde se pode sonhar, realizar o sonho, e comigo não foi diferente. Nasci na localidade de Varno, no vizinho município de Indaial, que até a década dos anos 30 pertencia ao grande município de Blumenau, que se estendia até os limites de Curitibanos e Lages. Deles nasceu, dessa grande Blumenau, 42 novos municípios. Lembro dos meus primeiros contatos com essa cidade, quando, muito pequena, acompanhada das minhas irmãs, da minha mãe, vinha a Blumenau para fazer as compras das roupas de inverno. Vínhamos de trem. Nosso pai, chefe de estação em Varno, anos depois se transferiu para Gaspar, onde passamos a residir, e lá vivi os meus tempos de juventude. Nesses passeios a Blumenau, tudo acontecia com encantamento. A mobilidade urbana, automóveis, carros de mola, a circulação das pessoas na Rua 15 de Novembro, as confeitarias onde a nossa mãe nos levava para tomar um café, tudo isso era novidade. E eu já sonhava em viver em Blumenau. Essas são as minhas primeiras lembranças de Blumenau, que hoje me confere esse título de cidadã blumenauense, que tem uma significação maior. Aqui vivo há 46 anos. A cidade é dotada de uma mística que envolve, atrai,
conquista, cativa aquelas pessoas que a visitam ou a escolhem para ser a sua cidade. Profissionalmente, iniciei minhas atividades na corretora de valores, nos anos 60. Em seguida, assumi um magistério ao lado do meu marido, Valdir Anselmo, e o qual eu conheci numa sociedade de atiradores. Inicia-se, então, a minha vida, minha história de vida com meu marido, e também uma história que agora se inseria no contexto cultural de Blumenau. Éramos acadêmicos, universitários, ele finalizando o curso de letras e eu o curso de história em Itajaí. O magistério foi a minha base profissional, por mais de 46 anos. Meus laços com a cidade de Blumenau iniciaram-se em 2 de setembro de 1972, quando assisti ao desfile festivo comemorativo de aniversário de Blumenau. Fiquei impressionada ao assistir o desfile com a apresentação quase que exclusiva de todos os clubes de caça e tiro. Aquilo me impressionou. Os sócios garbosamente trajados, com suas vestes dominicais, os seus uniformes ostentando orgulhosamente as suas medalhas. A prática do tiro ao alvo era uma tradição legada dos seus antepassados. Eram pessoas muito simples, mãos calejadas, vindas de todas as localidades e bairros de Blumenau. Ao querer saber o significado daquela tradição, outros questionamentos me levaram a ter certeza que esta era a minha verdadeira vocação: pesquisar, escrever, buscar respostas para as minhas inquietações, e assim nascia a minha história com a história de Blumenau. Após concluir o curso de História, iniciei o meu curso de pós-graduação, mestrado, como já foi dito, e, naquela ocasião, eu fui cedida pela Secretaria Municipal de Educação para trabalhar na Fundação Casa Doutor Blumenau, que hoje se chama Fundação Cultural de Blumenau. Aceitei o desafio de estar organizando o acervo iniciado por José Ferreira da Silva. Por estar familiarizada com a pesquisa e o manuseio de documentos, pois era a elaboração da minha tese de mestrado, que eu comecei a vasculhar os jornais, fotografias, documentos, comecei a ver as primeiras letras em alemão, que eu não entendia nada da língua alemã, e eu precisava pesquisar para fazer a minha tese de mestrado, e o meu tema foi, então, sobre as sociedades de atiradores. Então, vejam, a minha vinculação ao conhecer o marido numa sociedade de atiradores, a minha surpresa quando vi o desfile de 2 de setembro, envolvidos a sociedade de atiradores, o meu tema de mestrado sobre a sociedade de atiradores, eu só poderia gostar realmente dessa cidade, me envolvendo com a história de Blumenau. O desafio, então, para desempenhar essa minha atividade na Fundação Cultural, eu precisava me especializar. E foi, então, que fiz o curso de Organização e Administração de Arquivos na Universidade Federal de Santa Catarina e fui ao Rio de Janeiro, na Casa de Rui Barbosa, também me especializar. O desafio foi conduzido com muita paciência, com perseverança, com desafios, e o acervo foi crescendo, ganhando corpo, tornando-se uma realidade. Blumenau já vem de uma história que, em 1958, nós perdemos todo o acervo administrativo num grande incêndio. E isso deixou uma lacuna muito grande na vida documental e na história de Blumenau. Então, era preciso recomeçar, buscar com a comunidade outros acervos para formar um outro arquivo de memórias
documentais, embora fragmentado. Os resultados foram satisfatórios e, nessa construção, muitas pessoas voluntariamente abraçaram a causa, participando como colaboradores, membros da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico que se formou, conselheiros da revista Blumenau em Cadernos, e assim hoje nós podemos dizer com orgulho e afirmar que o acervo da cidade está com mais de 1 milhão de documentos, de diferentes tipologias, e atende pesquisadores, não apenas os locais, como também de todo o Brasil e do exterior. Atualmente, o espaço físico para a guarda e recebimento desse acervo tornou-se pequeno. E nós precisamos de mais espaço para garantir a sua preservação e receber novos acervos. O grande sonho seria, e o meu sonho, a materialização de um espaço para a guarda da memória de Blumenau. Desculpe. Senhores, sempre me senti blumenauense. Ao receber essa honraria, a considero como sendo a minha segunda certidão de nascimento. Gostaria que todos estivessem e que estão aqui nessa minha caminhada ao meu lado, meu marido Valdir, meu filho Juliano, Mara, minha nora, meu neto Guilherme, meus familiares, cunhado, cunhada, minha irmã, aqui presentes, e amigos que gostaria que se sentissem homenageados e felizes, como eu me sinto nesse momento. Uma vida não se faz sozinha. É preciso de gente, vida, apoio, projetos, sonhos compartilhados com amigos e os profissionais que trabalham conosco com tanta dedicação para preservar a guarda da memória. Muito obrigado, vereador Adriano Pereira, meu ex-colega da Fundação Cultural, pelo honroso título. Obrigado, senhores vereadores, senhor Vanderlei, e, finalmente, o povo de Blumenau, que, através dos seus legítimos representantes, me brinda com esse presente de ser uma cidadã blumenauense. A todos, minha gratidão. Os desafios aqui enfrentados e transformados em vitórias devem ser convertidos em exemplos para os nossos jovens de hoje, que eles saibam aproveitar as oportunidades que esta cidade de Blumenau oferece a todos nós e àqueles que aqui vêm, como os nossos antigos povoadores e colonizadores, que vieram cheios de esperança e aqui construíram as suas vidas. Muito obrigada.